Vamos passar ao painel de perguntas e respostas. Chamam palco ou ao quadrado. Daniel Rodrigues, um dos atores, aliás, o único ator, o Belmiro. Dá-lhe! Façam barulho! Vou fazer uma pergunta à Maria. Ok. Então esta Eva é uma menina tão depressiva, cheia de problemas. A Maria, quando teve que interpretar este papel, como é que reagiu? Também andava depressiva ou foi fácil? Como é que foi enfrentar este desafio? Não andei depressiva. É apenas um papel e temos de conseguir distinguir as duas coisas entre o que é teatro e fazer personagens e o que é a vida real. Nós não podemos interferir com as duas, então é saber distinguir. Não foi muito difícil. E nunca te apeteceu assim dar mesmo com o machado a sério no pau da fita? Eu não, mas a Eva talvez já tenha umas ideias assim, um bocadinho por aí, mas não. Não. Já agora Sinto-me atacado. uma pergunta ao Luciano, e a Ok, última é se há alguma razão especial para não explorar a mente do Belmiro. Portanto, focaram-se só na Maria e o Belmiro ficou. Portanto, não sei se me... Sim, eu estou a perceber. Eu acho que, acima de tudo, o Belmiro representa o medo da Eva. E para quem está a ver o filme, esse medo pode representar qualquer coisa para aquela pessoa, para a pessoa que está a ver o filme. Aqui, o Belmiro é a personificação do medo, a personificação de um passado negro. Agora, o que é que esse passado é, o que é que esse medo é, pode ser subjetivo. Uma pessoa que vê o filme pode identificar-se com aquela situação sem entrar em algo específico. Ao fim e ao cabo, o Belmiro é uma metáfora de um medo, de um passado. O que ele é em específico é para cada um. Satisfeito. Mais alguma pergunta? Boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada. Eu tinha uma questão, era relativamente à cena paisagística, não é? Das árvores, da floresta e acerca do arder, que houve ali um momento, e se calhar, não sei, mas em relação ao dano que fazemos à natureza, não sei? Sim, pode ser visto dessa forma. Isso é... lá está. Eu, ao fazer este filme, eu quero propor questões, eu quero propor divagações para cada um. Cada um interpreta da maneira que quiser. Mas, de facto, quando eu estava a desenvolver o filme, isso foi uma das abordagens possíveis. Eu sinto que a Maria, aliás, a Eva, pode representar a própria mãe natureza. E o Belmiro é o homem que a destrói. Sim, pode ser visto dessa forma. Mas, acima de tudo, a natureza, a vida, a natureza representa a vida, as árvores representam a vida. E essa destruição, sim, faz sentido. Essa leitura é perfeitamente possível. Obrigada. Ok. Mais uma vez. Belmiro, Yeah. Daniel Rodrigues, como é que foi interpretar um personagem mascarado dos pés à cabeça? Ou na cabeça ou os pés? Bom, a parte fácil é que não tenho de fazer expressões faciais. É o que dá muito jeito. Mas certamente as fazes. Sem dúvida, debaixo do saco de Batatas. batata. Sim. Serrapilheira, exato. Sim.
Mas também pode ser saco de batata, está lá o B de batata. Não é? Pronto. Se é para estas, eu vou-me embora. Pronto, desculpa. Caramba! Uau! Estrutura mesmo para Belmiro. Mas a parte difícil foi tentar ver através do saco, né? Porque quando vamos filmar e temos um saco que nos tapa a visão, é muito bom sinal quando queremos andar no meio do mato e estamos prestes a cair. Yeah. Portanto, Mas não caíste? Mas não caí. Mas estava quase. E queria saber, Belmiro, sentiste bem a fazer o papel de vilão? Foi bom. É assim, eles fizeram-me sentir bastante confortável, tanto o André como o Luciano. Mas sem ver. Mas não é um papel muito confortável de fazer, sabendo o que é que eu tinha de expressar. Porque uma pessoa sente-se um pedacinho constrangida, sabendo que tenho de fazer o antagonista basicamente de uma pessoa que transmite luz e felicidade, e eu tenho de transmitir escuridão. É um pouco complicado nesse sentido. Mas eles fizeram-me sentir confortável, e isso é o que realmente. Meteram-te um saco na cabeça. Basicamente. Tranquilo. Tranquilíssimo. Sim, mas A claustrofobia que. Sim, mas ser mau é bom. Não é? Basta de me explicar essa. Bom. E ser bom é mau? Não, isso já não faz sentido. Tá bom. Boa noite. A minha pergunta vem relativamente ao nome do filme. Okay. Uma vez que o nome Belmiro é um nome que sugere algo de quase belo, idílico e tudo assim, é contraditório com a personagem que está sendo, portanto, neste momento está a desempenhar o papel. A minha pergunta vai no sentido de o porquê desse nome. Ok. De facto, Belmiro é um nome belo, mas também é um nome forte. A razão principal que eu escolhi Belmiro foi... Existe um documentário dos anos 60 que é o Belarmino, que é sobre o pugilista português Belarmino Fragoso. E o póster do filme é a cara carrancuda, a cara furiosa do Belarmino, e atrás dele, em letras, está Belarmino. E aquele cartaz sempre me fascinou por essa repetição. Consegue transmitir a violência do Belarmino através daquela repetição. Belarmino. E então eu pensei, ok, eu vou roubar, mas não vou roubar tanto. Não vou roubar tanto. E então, Belarmino levou a Belmiro. Então fui altamente inspirado nisso. Mas sim, Belmiro também é um nome belo. Tens razão, sim senhor. Mais uma venha. Ok. Vocês já também estão a fazer bater bola. Este gajo. Consideras que, pela tua escrita do filme, que não será possível nós também integrarmos os nossos medos e os nossos fantasmas, talvez até através de um autoconhecimento nosso e de autorreflexão, ou o que seja. E consideras que, isto é uma primeira pergunta, e a segunda é, que está interligada, consideras que a grande maioria das pessoas anda a fugir deles? Ok. Sem sombra de dúvida que eu fiz um filme ambíguo, um filme aberto para que cada pessoa tenha a sua própria interpretação. A pessoa pode identificar-se com a personagem da Eva através dos seus próprios meios, de facto. E como eu disse, o Belmiro pode representar tudo o que é mau na vida dessa pessoa. A pergunta foi se as pessoas fogem dos Belmiros da vida. Fogem, então não fogem. E às vezes esses Belmiros, eu não estou a sugerir nada, mas às vezes estes Belmiros são imaginários, eles não existem, e a pessoa torna-se a sua própria inimiga. E muitas vezes, ou a maior parte das vezes, o nosso maior inimigo nesta vivência humana somos nós próprios, não é? Então sim, sem sombra de dúvida,
Lá está, eu acho que o prazer de fazer cinema e o prazer de fazer um filme destes é que cada um olha-se ao espelho. Este filme é um espelho e a pessoa com qualquer espelho pensa assim, pronto, acho que sim, sem sobreviver. Eu não vou fazer mais uma vez. Tá bem, pode ser, ok. E o que é que tu achas em relação às pessoas, por vezes, procurarem insistentemente o Belmiro? Insistentemente o Belmiro. Tenho que fazer agora uma introspeção. Ok. Insistirem em procurar problemas. Em procurar problemas. Sim. Onde pode não haver, lá está. Olha, fala tu. Tu por acaso estás a falar bem. Exato. Na tua experiência, pessoal, tu encontras vários Belmiros. Constantemente. Mas a verdade, no dia a dia, e às vezes os Belmiros são Belmirozinhos, que vão aparecendo, pequenos bichos, que vão aparecendo, pequenos incêndios. Ok? O problema é que com a acumulação desses pequenos incêndios há depois uma labareda. Ok? E de facto, sim. Não, mas às vezes as pessoas insistem em procurar o problema. Insistem? Claro que insistem. Estão sempre à procura de problema. Sim. E isso em diversas circunstâncias da vida. Isso ocorre. Eu quando fiz esta apresentação eu pensei, isto pode correr mal, isto pode tornar-se um Belmiro, mas eu acho que tornou-se uma Eva, não concordas? Acho que sim. Pronto. Já está bom. Foi bom. Ok. Parabéns, Luciano, Obrigado. pelo teu trabalho, o vosso trabalho. Eu estava agora a ouvir estas últimas perguntas e as tuas respostas e passou-me pela cabeça o porquê deste tema. Será autobiográfico? Será inspirado em alguém? Será o reflexo de uma sociedade que sofre desta patologia de uma forma muito global? E, portanto, eu gostava que tentasses dizer-nos qual foi a tua fonte de inspiração para abordares este tema, que é um tema bastante comum e complexo ao mesmo tempo também. Sim. Uma das primeiras regras quando eu escrevo algo é eu preciso de escrever personagens que sejam o mais diferentes de mim. E quanto mais diferentes, melhor. Eu não sou uma rapariga de 16 anos. E por isso eu procuro sempre, e eu acho que isso vai acontecer nos projetos futuros, eu prefiro sempre o lado feminino. Enquanto homem eu gosto de ir buscar aquilo que eu não sou, as coisas que eu não me identifico. Claro que, apesar da personagem principal ser alguém diferente de mim, claro que há ali um cunho pessoal em certas coisas. Não vou estar agora a fazer uma lista, porque a lista ia bater àquela parede. Mas sim, tem um cunho pessoal, mas acima de tudo fui também olhar para o mundo, como aquilo está, lá está, face ao aquecimento global, face... eu fiz este filme antes da pandemia, mas eu acho que também pode ser visto dessa forma, sendo que o Belmiro representa o corona. Pode ser, I don't know, pode ser. Mas na própria concepção do filme, o primeiro que me surgiu foi o monólogo. O monólogo foi a primeira coisa que me surgiu. E eu imaginei uma jovem que está a passar por uma transformação. Uma jovem que está entre o ser criança e o ser adulto. E depois eu pensei, espera, isso tem um nome, adolescente. Ok, eu lembrei-me. E então, era preciso ser isso. Sendo que há uma mistura entre a inocência e a transformação que no final do filme ela passa. E eu precisava de encontrar isso e explorar estes temas através desse ponto de vista, dessa transformação. E
e parte da razão porque eu escolhi a Maria é justamente por isso, porque ela é pequena. Desculpa, se é ofensa, é um Não facto. ofende. Factos não têm sentimentos, Ok. ok? E então, eu olhei para ela é pequena, mas ao mesmo tempo, eu observando, eu notei que ela também tem aquele desenvolvimento que consegue passar essa mensagem, essa ideia. E depois eu escolhi o Daniel Rodrigues porque é completamente o oposto. Grande, ameaçador. Na vida real não, ele é um teddy bear. Mas é grande, ameaçador. E eu precisava desse contraponto. O que eu fiz é que eu não sei se tu queres contar essa história. Se não queres contar, diz que não. Mas diz logo que não. Mas o casting da Maria foi muito giro. Queres contar essa história? Sim ou não? Conta, à vontade. Não. Tu contas essa história. ok. Através da tua perspectiva. Então, nós entramos os dois para o TEF, que é uma companhia de teatro. Yeah. E- Já estou no Natal do Funchal. Yeah. Pronto. E então eu estava lá pelo terceiro ano, uma coisa assim, pelo terceiro ano, e o Luciano entrou no último ano. E como uma equipa começámos a trabalhar, começámos a fazer alguns jogos normais de aulas de teatro. E então o Luciano foi discretamente apanhando algumas coisas que eu fui fazendo. Mas ela faz isto, ok, vou escrever isto. Não sei o quê, ele fazia. Ele foi Um stop. inspetar-me. Podes dizer, foi um stop. Pronto. Então, ele passado, portanto, do fim do ano, mais ou menos, ele disse: olha Maria, tu por acaso queres fazer parte da minha curta? Só por acaso. Por acaso? E o que é que Fazer um disseste? casting. Eu vou fazer um casting. Yeah. E tu depois, eu vou ver mais ou menos como é que tu te comportas. Tu vais escrever um texto do que é para ti ser atriz. Pronto. Eu escrevi o texto, apareci no casting e não vi ninguém lá. Era só eu mesmo. E ela, Maria, anda cá. Olha, eu vou começar a gravar, não te preocupes com isso. Eu, ok, E está a bem. câmera, e então? Podes começar, estava com o papel na mão, Sim, não é? para tu leres o texto. Eu Para eu ler pedi o para tu texto. leres o texto. Exatamente. ok? Ele liga à câmara e tira-me o papel das mãos e diz: faz o que quiseres, diz o texto. E eu não decorei o texto e eu começo a delirar. Yeah. E passou-te muita coisa pela cabeça. passou muita coisa pela cabeça. Tu odiaste-me naquele momento. Sim. Ok, eu pedi-te para escreveres um texto, mas para tu não memorizares o texto. Para que no dia tu leias o texto. E no dia eu tiro-te o texto e obrigo-te a te dizer o texto. E o que é que aconteceu? Eu tentei chorar com Desataste a nervos. chorar, com raiva, Raiva. ok? E o resultado foi, ok, eu consigo ver o alcance emocional da Maria através disto. O texto, eu pedi para ela escrever o texto, mas era para nada. Para mim era para nada. Tive 2 horas Eu naquilo, precisava- mas tudo bem. Sim, eu precisava de surpreendê-la, retirar o texto e foi através desse jogo, pronto, Mental. psicopata da minha parte. Sim. Ok? Que eu consegui ver. E foi um casting giro. Foi giro. Ótimo. Foi. Pronto. Ok. Pior date da história. Não. E foi isso. Yeah. Aconteceu. E ficaste com o papel. Jura? Oh, Vá, não sabia. Espera, quantas atrizes é que tínhamos, tinha Luciano? 4. A Maria Verga, a Maria Verga, a Maria Verga e a Maria Verga. Pois, então o casting foi tudo uma treta, não foi? Foi. Muito bem. Eu já tinha Que bom. 99% de certeza que ia ser ela. E foi. Foi. Não foi? Foi. Neste seguimento, eu próprio tenho uma pergunta Dá-lhe. para a Maria. Maria, tu achas que as redes sociais podem ser consideradas um Belmiro? Sim. Sim, claro que pode. Justifica a sua resposta. Sim. Porque, portanto, as redes sociais podem ser um problema. E na maioria das vezes são um problema. E acho que sim, pode ser Mas em que muito sentido é bem que é um problema? um problema. Muitas pessoas veem as redes sociais como uma forma de, por exemplo, de atacar
as pessoas e de metê-las para baixo e de matá-las cada vez mais. E isso para a pessoa que está a ser atacada, pronto, torna-se uma insegurança e torna-se um medo, um Belmiro. E acho que sim, pode ser visto Quase dessa como forma. o cyberbullying. Sim, Talvez. sim. Sim. Nesse sentido também. Daniel, faz aí uma voz sexy só para o pessoal perceber que tipo de pessoa que és, não é? In a world. Uau! Em quanto tempo esta apresentação teatral foi escrita? 2 dias, acho eu. É só isso. Bem, boa noite a todos, gostei muito. Gostei sobretudo desta última parte e queria saber agora. O André perguntou quanto tempo demorou a escrever e eu pergunto quanto tempo demoraram a decorar isto? Quanto tempo foi? Tu deste isto mais ou menos há um mês? Sim, 1 mês, 2 semanas de ensaio. Sim. 1 mês, 2 semanas de ensaio. E repeti a resposta. Mais uma vez, 1 mês, 2 semanas de ensaio. Gostei muito, estão de parabéns. Gostei muito de ver a Maria no filme. Obrigada. Ou na curta e gostei muito de ver-vos aqui. Espetacular. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Meu Deus, isto outra vez. Ok, eu gostava de saber. Eu peço desculpa porque eu vim ontem. Isto é tão bom que eu repeti. Eu gosto de repetir às vezes as coisas para integrar melhor. Portanto, porque como vocês viram é um filme complexo. Isto dá para múltiplas interpretações. Eu gostava de saber como é que tu, Luciano, chegastes à Maria. Como é que escolheste a Maria para este papel? E como é que escolheste e achaste que o Daniel seria tão bom em Belmiro? Ok. No início... Eu tenho microfone, por que estás a fazer isso? Ai. Tal. No início não havia nada e depois veio o Big Bang. Mas saltando uns anos para a frente, em 2019, nós fazíamos parte de uma formação no Teatro Experimental do Funchal e foi aí que eu conheci a Maria. Eu, entretanto, durante essa formação, eu comecei a conceber o Belmiro. O primeiro que veio foi o monólogo. Eu não estava propriamente a pensar quem é que ia proferir esse monólogo. Mas depois eu pensei que faria sentido se fosse alguém que conseguisse, que estava entre a criança e o adulto. E o nome disso é adolescente. Ok. Big Bang? Yeah. E então, eu olhei à minha volta e vi a Maria e eu pensei, pode ser. Eu acho que ela consegue transmitir a inocência da personagem ao mesmo tempo que desenvolve, consegue transmitir aquele desenvolvimento quase adulto, ou seja, a transformação que ela passa no final do filme. Entretanto, após a formação, eu contactei-a e disse: queres participar no casting? Ela disse: sim. Ela participou no casting, foi muito giro. Foi muito giro, não foi? Maria, neste seguimento, peço desculpa, Maria, quantas atrizes estavam no casting? Quantas foram? Sou eu. Ok. Portanto era tudo treta, não era? Sim. Mas eu devo explicar. No casting eu pedi à Maria que ela escrevesse um monólogo sobre porque é que ela sente esta paixão por a atuação, por a arte da representação. O que é para ela ser ator? Atriz. Ator de modo geral, sim. Ator com A grande, ok. E então, eu pedi à Maria que escrevesse esse texto e eu disse assim: mas não decores o texto. Eu quero que tu leias o texto, porque se tu decorares o texto, vais começar a dar uma representação àquilo. E quero que tu leias no momento e que tu sintas no momento, ok? Não memorizes o texto, isto é importante. Assim eu fiz.
assim, tu fizeste muito bem, obediente. Entretanto, chega o dia do casting e eu tiro-lhe o texto da mão e digo, diz o texto. E tu entraste em pânico. Ou seja, eu posso contar, tu choraste, sentiste ódio absoluto por mim, tu querias matar-me. Querias lançar um machado do Belmiro, é isso? Sim. Tu odiaste naquele momento, tu entraste em pânico, choraste e tal. E foi tão lindo aquele momento, porque eu consegui ver todo o alcance emocional da Maria. Eu estava, desculpa, eu estava a cagar-me para o texto. Estava a cagar. Opa, era só para ela mesmo entrar assim naquele jogo. Opa, eu fui um psicopata, peço desculpa, mas correu bem, foi o casting, e sim, era só ela. Eu acho que já tinha 99% de certeza que tu ias ficar com o papel, e ficaste com o papel. Não A foi? sério? Acho que sim. E quanto ao Belmiro? Ou Daniel Rodrigues? O Belmiro foi mais fácil, porque eu precisava de alguém que fosse o oposto. A Maria pequena. E o Daniel é grande. Um mais um é igual a 2. E então eu olhei para o Daniel e disse, Fulga, este homem é imponente. Daniel Rodrigues. E eu disse, estás contratado. Foi só isso. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, certo? Moveni. Faz Moveni também, Daniel Rodrigues. Olá, boa noite. Antes de mais, os meus parabéns pela interpretação e eu sou um particular fã de estudos interartísticos e aqui a dualidade é muito gira. A minha pergunta era, se calhar vou fazer uma pergunta um bocadinho mais séria, mas acho que se calhar é importante. A determinado ponto poderá se calhar pensar-se que Belmiro e Eva são a mesma pessoa e acaba por haver aqui uma dualidade, uma luta interna muito interessante. Só que houve aqui uma coisa que não percebi, porque se calhar o objetivo era arranjar uma personagem entre a adolescência, entre a criança e a fase adulta, mas quando Eva diz que eu sou a origem do meu medo, e aí percebe-se muito bem que Belmiro e Eva são o mesmo ser, a mesma entidade, algumas das indagações, das dúvidas, dos medos, são muito mais potentes ou mais presentes do que aquilo que eu imaginaria nesta fase. São quase existenciais, quase que roça o suicídio até determinado ponto, poderás dizer. E aqui a pergunta se calhar um bocadinho provocatória. O que é que inspirou se calhar esta personagem? Ou se for algo pessoal, claro que não nada de presente, mas de onde é que vem esta ideia? Porque isto roça quase Herbert Welder até na questão do abismo. Por isso, pronto, essa é a minha pergunta. Sim, obrigado. Excelente pergunta, já agora. Essa questão do Belmiro e Eva serem a mesma pessoa, enquanto eu estava a conceber o filme, isso obviamente seria uma leitura possível. No seguinte sentido, o Belmiro aqui, ele não é um personagem tridimensional propriamente, ele é uma figura. Ele não é uma personagem que está a ser estudada como a Eva. O Belmiro aqui é uma figura e é a personificação dos medos do passado negro da Eva. Eu tenho 22 anos. Eu tenho 22 anos. Eu ainda tenho muita coisa a aprender. E eu acho que nesta vivência humana, quando encontramos pessoas, os Belmiros da vida, digamos assim, essas pessoas consomem-nos de tal forma que elas passam a fazer parte de nós, ok? E o Belmiro aqui é a dor. Ele aparece, ele está materializado no filme, mas ele é a dor da Eva. Ele está materializado porque, sim, e não importa qual é a verdadeira figura dele, foi por isso que eu o mascarei da cabeça aos pés. Não importa a verdadeira figura. A personificação, a metáfora visual
vá, está ali, ok? E, então, essa é uma das leituras, mas lá está, cada pessoa interpreta da sua maneira. E quando fiz este filme, eu quero propor questões e não quero dar respostas. Eu vejo este filme, a maneira como eu fiz, como um cinema mais intuitivo das emoções. Eu não quero propor, aliás, eu não quero oferecer respostas lógicas, eu não quero oferecer, lógico, eu estou à procura da emoção e do que aquilo provoca, e a Eva, ao fim e ao cabo, cada pessoa que vê o filme pode ver-se a si mesma através da Eva, ok? E pode ver o que é o Belmiro através de si mesmo. Este filme acaba por ser um espelho. Não sei se respondi bem. Respondi bem? Não sei. And the Oscar goes to Luciano Moniz. Yeah. Obrigado por este momento. Gostei. E gostei. Ok, ainda bem. Eu gostava de saber se a parte final teatral foi uma necessidade que sentiste depois da curta ou já começaste simultaneamente sabendo que haveria essa outra parte? Não, isto... portanto, surgiu a oportunidade de apresentarmos o filme aqui e o André disse-me assim: eu acho que apresentar só o filme não é o suficiente, temos que arranjar algo mais, uma apresentação teatral. E disse, ok, e fiz. É verdade, eu não estava propriamente a pensar desde o início que isto era algo que fazia parte, mas através deste desafio, como foi proposto há coisa de um mês, quase que fizemos uma sequela do filme, uma continuação. O que é que tu achas? Concordas? Ok. Concordo. Bom, André. Obrigado, André. E outra perguntinha rápida: se a Eva vai ficar bem? Responde, Maria. Fala. Como todos os problemas hão de passar, acho que o Belmiro também há de passar na Eva. Então, sim, a Eva vai ficar bem. Fixe. Boa noite, antes de mais dar os parabéns a toda a equipa, mas esta pergunta é dirigida para a produção, aqui para a PopSec. Era só no sentido de perceber se achas que este trabalho tem, portanto, condições para entrar em algum circuito, se há algum plano de divulgação, ou morre aqui. Morrer aqui nunca vai morrer, não é? Não concordas, Luciano? Eu concordo absolutamente. Não pode morrer aqui. Não pode. Aliás, a curta, de facto, nasceu já há algum tempo. Nós tínhamos isto editado já em fevereiro, se não me engano. Sim. Não sei se estou a... Eu escrevi esta curta há um ano. Exatamente, há precisamente um ano. E nós tínhamos ela editada em fevereiro. Mas depois aconteceu a tragédia, que todos sabemos, não é? Qual? E fica... Qual? Pois é. Belmiro, queres dizer qual foi a tragédia? Os Backstreet Boys voltaram a juntar-se? É complicado. E as Spice Girls foram para o meio da floresta também. Não, mas aconteceu, portanto, o coronavírus, não é? E nós ficamos presos a toda esta situação e nós não conseguíamos mesmo lançar em nenhum festival. Aliás, tem vários festivais aqui na Ilha da Madeira e todos eles foram adiados, e o nosso plano inicial até seria estrearmos não neste contexto, mas num contexto de festival, e como não aconteceu, decidimos, vamos esperar, vamos ver o que é que isto acontece, porque também no mundo inteiro os festivais estão a ser adiados e nada está a acontecer, e vamos guardar isto na gaveta e vamos apresentá-la e estreá-la da melhor maneira. E para nós a melhor maneira de estreá-la é sempre cá na ilha, porque se o cinema é inteiramente regional e é inteiramente feito aqui, nós temos que estreá-la cá na ilha. Em primeiro lugar, sempre a Ilha da Madeira. E assim o fizemos agora hoje e ontem, e a partir daqui é sempre a subir. E eu e o Luciano, claro que vamos lançar esta curta em outros festivais, vamos submetê-lo em todos, sei lá, The Sky's the Limit, não é? The Sky's the Limit, vamos a isso e vamos representar a Madeira no mundo. Madeira represent! Yeah!
Como é que foi interpretar um personagem que claramente está a passar por um mau bocado? Ok, então foi desafiante, ok? Foi desafiante, não posso dizer que foi difícil ou algo do género, porque quando... Muito bem, eu não estou a fazer nada. Calma. Também. Não, então, é assim, eu não posso basear no que a Eva está a passar, ok? Eu tenho que me concentrar, quando eu vou ter os ensaios com ele, eu concentro na Eva, quando eu não estou com ele, eu tenho a minha vida fora disto e não me posso basear no sofrimento dela, nem algo do género. E isso não foi muito difícil, foi fácil conseguir fazer essa distinção entre o que é a vida real e o que é o sofrimento da Eva e estar no papel da Eva. E não foi muito difícil. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil? Eu tenho perguntas sobre o meu próprio filme. O que é que foi mais O mais difícil foi chorar, não? Talvez. Não, olha, estás a falar nesse chorar, eu vou-te deixar um bocadinho envergonhada, mas e quer que tu me expliques? O teu processo para começares a chorar é super interessante. Tu metes os fones e vês qualquer coisa no telemóvel que eu não sei o que é. O que é que tu vês para começares a chorar? Eu gravei não, eu não gravei, eu guardei um vídeo que tem muito sentimento para mim, só um áudio desse vídeo, e eu ouço o vídeo e começam a subir as lágrimas. É uma coisa muito pessoal e que tem a ver muito com o meu passado e o que pode ser o meu futuro. É uma mistura muito grande, mas afeta-me bastante, então se era para chorar era por aí, então foi. E funciona então? E funciona. Tu tens de dar-me o link. Passa o link, passa o vídeo do YouTube. Posso? Está bem. O meu método é diferente, eu olho-me aos pais. Eu queria que tu me dissesses, visto que isto é a tua primeira experiência cinematográfica, não é? No cinema, quais as grandes diferenças? Claro que isto é uma pergunta muito óbvia, não é? Porque é, ok, no cinema vocês têm as pausas e dá para descansar um bocadinho, esticar as pernas, etc. E no teatro é tudo corrido. Mas qual foi, assim, o grande impacto de quando fizeste a curta connosco? Quais são as grandes diferenças? Quando nesta experiência eu não me senti assim tão nervosa a fazer as cenas, tanto que, pronto, como disseste, pode ser repetido, pode, se ele não gostar, faz-se de novo e vai-se repetindo até o realizador gostar. E no teatro não tem isso, é naquele momento e se enraste, segue em frente. E é o básico dos básicos, é mais fácil. Não é mais fácil, são ambos fáceis para quem gosta, mas é isso, é a única diferença, assim. Muito obrigado novamente e até já! Espero. Obrigado.